é isso. O segundo livro do mês de julho tá saindo agora, no meio de agosto. Que enrolada. Ó, fim de carreira. Mas fazer o quê? Então, esse é o 14º livro do projeto. Esse é um livro de Moçambique, que é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse livro eu achei bem legal e eu gostei bastante, porque eu já li um livro do autor, que foi O Mapeador de Ausências, que inclusive eu li para um trabalho da faculdade, e eu gostei bastante, me prendeu bastante, inclusive eu falei horrores sobre ele na apresentação do trabalho. E aí agora, lendo Terra Sonâmbula, eu pude ter um comparativo, né? Alguma coisa ali para comparar. Porque eu acho que todos os outros livros do projeto, eu nunca li outro livro desses autores. Eu acho que todos os livros do projeto estão sendo os primeiros livros desses autores. Agora foi o primeiro, que não é o primeiro, mas é o segundo. Então, as histórias são muito diferentes, apesar de que as temáticas ali nas histórias são bem parecidas, se não as mesmas. Então, será que eu acho que já é meu clichê aqui, né? Eu falar que não tenho nada, não tenho muita coisa pra falar sobre o livro, e aí eu falo por meia hora e ainda esqueço coisa. Mas é que esse livro, se eu pudesse resumir ele em uma palavra, seria alucinante. Pra mim foi isso. No decorrer da história, eu fui entendendo o porquê da Terra sonâmbula. E aí eu me senti sonâmbula junto com tudo mais ali. Não só com a Terra, com os personagens, com tudo. E, assim, eu vou tentar não falar muito. Mas eu gostei muito da escrita, eu gosto muito da estrutura, eu gosto muito das duas narrativas, apesar de que eu, assim, me senti um pouco apática em relação à maioria dos personagens. Eu acho que... eu não sei se é porque o livro em si é muito curtinho, muito rapidinho, então não deu tempo de eu me apegar, assim, a eles, ou talvez eu não me senti tão envolvida, assim, na história. Por algum motivo, porque curiosidade com as duas histórias eu tinha. Eu tava super interessada em ver o que estava acontecendo, tanto na história do presente quanto na história do passado ali, que estava sendo narrado. Mas o único personagem que realmente me cativou um pouquinho foi o Mundinga. E é isso, o resto, assim, meio tanto faz, sabe? Então, é claro que cada personagem representa, né, alguma coisa ali, mas eu não me apeguei muito. Então, conforme a galera foi morrendo, porque uma galera aí acaba morrendo, eu não dei muito moral não, eu falei, é isso. Mas eu gostei bastante dessa coisa, das duas linhas do tempo diferentes, e o que eu mais gostei, que eu gosto bastante em qualquer ocasião, eu acho, é esse realismo animista, que é bem parecido com o nosso realismo mágico aqui da América Latina, né? Esse realismo animista, ele é muito presente nas literaturas africanas, e eu gosto muito disso, porque tem todo esse conceito de que os mortos, os vivos, os ancestrais, né? A natureza como um todo, os animais, a espiritualidade, tá tudo assim, no mesmo plano, porque a maioria das pessoas do mundo tende a enxergar como planos separados. E eu sou bem adepta dessa cosmologia, então eu gosto, acho legal. E... Pera, deixa eu ver a minha resenha. Assim, basicamente, essas duas linhas do tempo, como eu disse,
Eu tava interessada? Sim, manteve o meu interesse, manteve o suspense, assim, tipo, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? Aí voltava pra outra linha do tempo e a gente ficava com aquilo na cabeça. E é legal porque muitas vezes em histórias que, a maioria, né, das histórias que tem duas linhas do tempo, elas vão se completando ali uma na outra, elas vão se encaixando, uma vai clareando a outra. E aqui não é diferente, só que... Ai, não sei, é diferente. Eu senti que é alguma coisa aqui que tem alguma coisinha a mais, sabe? Não sei porquê. Então, fica aí, fica nisso. Eu não sei, no final eu tive muito essa sensação do Mundinga como a esperança, sabe? É o que, a última que morre, é o que permanece, é o que fica. É ele. Então eu tive essa interpretação dele ali e eu achei legal. Apesar de tudo, eu achei legal o final, porque muitas coisas foram acontecendo no decorrer de todo o livro, apesar de ser um livro super curto, mas acontece uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali, e a gente vai andando com isso, né? E, como eu disse, a temática desse livro, as temáticas, né? E do outro livro, do Mia Couto, que eu li, se não for de todos os livros dele, né? Ainda não sei. Mas tem muito esse foco em memória, em identidade, que é um ponto muito em foco, né? Desses países que foram colonizados, tipo, até ontem, porque são países que tiveram independência muito, muito, muito recentemente, há poucas décadas, né? Como Moçambique, que depois de, né, quanto tempo de colonização, ainda passou por uma guerra civil e agora lida com as consequências disso, né, ainda hoje, porque tudo é muito recente. Então tem muito essa abordagem desses assuntos de memória e identidade, que são coisas que tudo isso, que essas pessoas desses países, né, em especial aqui Moçambique, passaram por isso, e agora lidam com isso, com as consequências disso em suas vidas. Acho que isso ficou meio redundante, repetitivo, mas enfim. É que eu vou falando e automaticamente eu já esqueço o que eu falei, então... Mas... É interessante como, mesmo abordando a mesma coisa, são histórias completamente diferentes. E aqui, inclusive, depois de eu terminar, eu fiquei pensando, porque eu gostei muito da construção de cenário. Na minha cabeça foi uma coisa muito assim... Realmente me senti meio sonâmbula, meio chapada, meio alucinando, por isso. Então... Mas, depois de terminar o livro, pensando a respeito, né, em todo o cenário, toda essa questão, né, de que... aquela coisa, aquele país que foi devastado pela guerra e que, bom, tudo é morto, né? Tudo no livro é descrito como morto, a estrada é morta, tudo é morto, não sei o quê. Eu tive muito a sensação de que é muito parecido com a construção de cenário de mundo lá do livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, que eu li, acho que tem o quê? Um ano, aproximadamente? Por aí. E foi um livro que eu amei, e eu também tive essa certa experiência de uma viagem sem fim, né? Essa construção de cenário, dá essa sensação de viagem sem fim. Os personagens estão ali buscando, buscando, buscando por algo que eles nunca encontram. Aí a gente entra nessa sensação de sonambulismo, de, sabe, de estar em suspensão. E faz todo sentido, porque Eu Que Nunca Conheci os Homens é de uma autora que viveu o Holocausto. E né, o livro tem muito disso e dessa... tudo isso que as guerras causam nas vidas das pessoas. Então
faz muito sentido, gente, eu ter relacionado os dois. E eu nem tinha lembrado disso, eu não tinha lembrado. Agora que eu lembrei. Mas... Então eu achei muito parecido essa sensação que o livro passa de estar perdido assim no mundo, de não saber quem é. Nossa, verdade, é muito parecido. Porque a pequena, de Eu Que Nunca Conheci os Homens, também, né? Ela não tem memória de quem ela era antes do acontecido. É o mesmo caso do Muindinga. Então é muito parecido. Gente, dá pra fazer um paralelo legal entre esses dois livros. Mas eu vou anotar esse pensamento para outro momento. Mas enfim. Então tem essa coisa de aí os personagens estão totalmente perdidos. Eles não sabem quem são, eles não sabem para onde eles vão, eles só querem buscar algo que faça sentido, algo... Então é bem parecido e diz muito sobre a realidade de pessoas que viveram coisas assim. E é triste. É triste. Só que o ponto diferente aqui entre os dois livros é que a pequena, ela nunca tem, né, uma resposta assim. O Mundinga, ele consegue, né? Ao final nós temos essas respostas ali de quem é ele, como ele chegou ali, né, mais ou menos. Então a história é entregue a ele, ele consegue ter acesso a isso. E aí tem várias questões, né, de as representações aí no livro, que tem quem escreve para transmitir essa história aos próximos, aos que virão, tem o que não escreve, mas transmite oralmente. Então, ai, gente, outra coisa que eu gostei bastante nesse livro também foi o conceito dos Naparamas, né? Acho que é assim que fala. Gente, achei muito legal. Eu não sei, eu queria ver um filme sobre. Ai. Eu só sei que... Tem mais alguma coisa? Assim, eu poderia continuar falando, né? Mas... eu acho que aí eu contaria toda a história, né? Não, eu falei meu fã agora. Eu contaria toda a história. Porque é um livro realmente muito curtinho. E eu achei gostosinho de ler. Então, assim... apesar de, como eu disse, apesar de eu estar interessada em toda a narrativa ali, eu me vi um pouco apática. Não tive, assim, muita ligação com os personagens. O Tuair, acho que é assim que pronuncia, ele tinha hora que eu tinha raiva dele, porque, nossa, um grosso, velho chato, sabe? E aí tinha hora que eu já simpatizava com ele. A mesma coisa com o Kinzo. Ele... tinha hora que eu pensava assim, nossa, meu filho, larga de ser omisso, vamos, anda, faz alguma coisa, sabe? E aí pouco depois eu já ficava assim, mas também, né, coitado, né? E aí tem todo esse acontecimento do Junito. Gente, isso é muito... mas é legal, é legal. Eu gosto desse negócio de ver coisas surreais acontecendo como se fosse só mais uma coisa comum num dia comum. Não é grande coisa. É só mais uma coisinha normal ali na vida. Então, é um livro legal. Eu gostei bastante. E eu achei legal ir entendendo o conceito da terra sonâmbula. Ai, gente, e aí tem várias passagens, né? Eu vou ter que ler algumas, porque o problema vai ser eu achar, né? Como sempre, eu vou ficar meia hora aqui tentando achar. Será que eu... Não, eu não vou começar pelo fim. Ai, são muitas coisas. Eu tenho que parar de fazer isso, né? Mas eu não consigo, gente. Eu não funciono com um roteiro montadinho, assim, fechado, engessado.
Do nada, ó. A gente morre cheio de saudades da vida. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Apesar que, assim, acho que algumas pessoas falam sobre isso, mas sem falar diretamente sobre isso. Mas é muito real. A gente morre já com muita saudade da vida, porque. Assim, generalizando, né? Mas em geral. As pessoas, quando morrem, elas já meio que. Elas não estão vivendo há muito tempo. E pior ainda mais nos dias de hoje. Há pessoas que viveram muito pouco da vida delas, por mais que elas tenham vivido muito tempo. Ficou confuso? Certeza. Mas, fazer o quê? Gente, toda a questão do pai do Kinzo, eu ficava assim, também, tinha hora que eu odiava o cara. E o cara já tava morto, e eu assim, o que eu posso fazer? O cara já tá morto. Sabe? Mas eu gosto. Eu gosto, porque não basta os vivos na história pra, né, fazer a história acontecer. Tem que ter os mortos também, tem que ter a parada toda, sabe? O contexto todo, porque tá todo mundo ali presente, de um jeito ou de outro. É sobre isso? Eu lembrei de... Deixa eu ver o tempo. Ah, tá legal, tá de boa ainda. Eu lembrei de um trecho, quando eu fiz a resenha desse livro ontem lá no Scooby, aí eu fui rever algumas resenhas antigas, e aí eu parei lá na minha de Dom Casmurro, que eu li no começo desse ano, né? Foi o primeiro livro que eu li esse ano. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas enfim. Aí eu fiz a resenha e tem um parágrafo específico da resenha que parece muito assim, ChatGPT, sabe? Só que é porque realmente é isso, porque eu falei que a história não é sobre o Bentinho, é sobre outras coisas, porque realmente é isso, tipo, não é sobre o Bentinho, não é sobre, Capitu traiu ou não traiu, não é sobre isso, é sobre, nossa, outras coisas muito mais gigantes, muito mais presentes na vida de todo mundo, mas todo mundo só fica focado naquilo ali de, Capitu traiu ou não traiu, mas o Bentinho isso e aquilo. Não é sobre isso. Mas voltando. Eu sou péssima, né? Eu garanto que eu vou rir bastante disso futuramente, quando eu for rever essas coisas assim, lá na frente. Ou não, eu não sei, né? Eu vou ter que descobrir, é pra isso que eu tô fazendo isso. Não, o pai do Kinzo, do nada tem uma hora. Do nada não, né? Mas vocês estão entendendo. Vai ser do nada pra vocês. Ó, sim. Fez bem. Não. eu fui comer uma palavra e aí eu enrolei. Ó, fez-me bem morrer. O cara tá morto e aí ele tá pleno. Tipo assim, nossa, melhor coisa da minha vida foi eu ter morrido. Me lembra um pouco a energia das entidades, sabe? Da Umbanda, que eu tive contato. É mais ou menos isso, né? Tipo, eu tô morto. Olha que maravilha, eu já tô morto. Ai, gente. E faz sentido, né? Porque Umbanda de raiz africana, né? Então faz sentido ter essa cosmologia parecida. Ó, esse aqui eu adorei, eu achei muito engraçado e também é muito importante, olha. Não esqueças, patrão, a riqueza é como sal, só serve pra temperar. Eu vou aderir essa frase pra minha vida. Vou aderir, sério. Ai, gente, olha. Ai, gente, eu até esqueci quem era. Alguém pergunta, pro Kinzo, por que estás tão reduzido, filho? E aí ele responde, é que trago Nossa, puta que pariu, mas que dicção péssima. É que trago um desgosto de mulher. E aí ele responde ao Kinzo, né?
Isso não tem remédio, filho. Eu sei muito bem, porque vivi num tempo em que amor era uma coisa perigosa. Tu vives num tempo em que o amor é uma coisa estúpida. Ele meteu essa de graça pro Kinzo, sério. Foi pro Kinzo mesmo? Acho que foi, né? Ou foi o Mundinga? Não, foi o Kinzo. Gente, é que as duas histórias se misturam, tem hora, então assim. Fazer o quê? Realmente, né? As duas histórias se misturam. Vou fazer o quê? Não tem como. Ó. A terra é imensa, a guerra é maior ainda. Não vou falar nada. Só sei que aí no fim, as últimas frases do livro é o seguinte. Eu vou pular a parte mais importante e vou pro finzinho mesmo. Ó, de sua mão tombam os cadernos, movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão. As folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia. E, aos poucos, todos meus escritos se vão transformando em páginas de terra. E terra o quê? Terra sonâmbula. Nossa, grande coisa, hein? Mas acho que é isso. Acho que já foi tempo suficiente, né? Apesar de que foi até. Tá sendo. Vai ser um dos vídeos mais curtos aqui, né? Recentemente. E eu vou encerrar por aqui porque esse mês, né? Porque hoje é 13 de agosto. Eu já devia ter feito 1 milhão de coisas, mas eu ainda tenho os 2 livros do projeto, um livro do Clube do Balacobaco, que foi o que eu indiquei e até hoje eu ainda não comecei porque eu não tive tempo, e os livros de não ficção, né? Os livros de estudos que eu ainda tenho que estudar. Será que eu vou dar conta? Eu não sei, porque esse mês de julho me lascou. Aí agora as coisas estão acumulando, né? Tive, inclusive, mais uma vez pensando em largar a mão do projeto, em largar a mão desses vídeos e tudo mais. Mas, mais uma vez, eu fui apoiada, né? Eu não queria essa palavra. Mas, enfim, mais uma vez eu fui assistida por pessoas que me incentivaram a continuar e não desistir. Então, agora eu vou começar, né, dar andamento nos próximos livros, porque o próximo livro é do estado de Rio Grande do Sul, eu acho, né, o livro brasileiro do mês de agosto é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e o outro livro lusófono é de Guiné-Bissau, que inclusive eu vou ter que ler em PDF mesmo, então vai ser um pouquinho mais chatinho, que eu não vou poder ler no Kindle mesmo, de verdade. Então, é isso, mais uma vez. E até!